Olá, começa o Vanguarda aqui pela TV Master. Hoje um programa muito especial porque eu recebo um grande artista, escritor, um dos fundadores do bloco Muriçocas do Miramar, conhecido aí em todo o estado da Paraíba, sem dúvida nenhuma, pelo Brasil afora. E escreveu aqui o Paraíba 1930, a verdade omitida. O que será que Fuba vai falar aqui nesse livro? Prazer grande. Bem-vindo, cara. Sou seu fã como artista. Eu que agradeço. Né? E eu acho agora, como escritor também, porque é um resgate fantástico da história que você faz, né? E você me falou aqui, antes da gente começar a conversar, está todo documentado, ou seja, tudo que você vai falar aí, é verdade. Se alguém duvidar, tem documentos, né? Na verdade, esse livro, eu há muito tempo tive vontade de fazê-lo, né, de escrevê-lo, pelas informações que já tinham, né, sobre a história verdadeira da Paraíba e que a gente não tinha acesso. Mas é importante que a gente faça essa cronologia para que as pessoas entendam, né? Na verdade, a primeira expedição, depois do descobrimento do Brasil, a de Américo Vespúcio, ela chegou aqui na Paraíba. Chegou aqui na Paraíba. Não teve aquela receptividade que teve em Porto Seguro, né, na Bahia. Né? Os índios não foram tão receptivos, até porque comeram 2 cristãos, certo? Eram canibais. Mas isso foi tudo relatado por Américo Vespúcio, né? E está lá na Torre de Tombo, né? Em documento, em carta que ele fez para o rei de Portugal. E você foi lá ver isso? Fui, eu estive em Portugal também. Então, isso aí é importante demais. A palavra Paraíba, por exemplo, que muita gente não sabe, né? Muita gente diz que existem realmente várias definições. Foi uma árvore, depois tem a definição que é o rio piscoso, o rio não navegável, né? Mas a definição que mais combina com a gente, que mais tem a ver conosco, é exatamente o braço de rio. Braço de rio, que é dito por Coroliano de Medeiros. Eu acho que essa definição tem a ver com a gente, porque, na verdade, a nossa cidade foi fundada na beira de um rio, né? Depois, evidentemente, ela se voltou as costas para o rio e cresceu para o mar. Mas a cidade foi fundada lá na beira do rio, né? Do rio Senhor, junto com o rio Paraíba. Então, veja bem, é interessante que a gente faça essa cronologia, até dos nomes que já tivemos, para que as pessoas tomem ciência de como é que foi a nossa história. E nem todo mundo sabe, não. Sabe? Não, ninguém todo mundo. É verdade, é verdade. Primeiro, a gente tinha a questão, né, na colonização da gente, Portugal tentou fazer as capitanias hereditárias, né? Era uma maneira de colonizar o Brasil. E nessas capitanias foi criada a capitania de Itamaracá, que era uma única capitania, Paraíba e Pernambuco. Só que houve a Guerra de Tracunhaém, em 1574, e aí, em virtude da Guerra de Tracunhaém, né, foi criada a Capitania Real da Paraíba. A Guerra de Tracunhaém aconteceu porque o Iniguaçu, que era o chefe dos potiguares, os índios que habitavam aqui, né, eles tinham uma filha muito bonita e acabou que um mameluco se abuletou lá na taba do cacique e roubou a menina. Só que chegou em Olinda com a menina e o cacique mandou que os irmãos, né, os 2 filhos dele, os irmãos dela, fossem pegar a menina. E acabou que falaram com Antônio Salema, que era o governador do Brasil na época, e Antônio Salema falou que o mameluco devolvesse a menina. Só que na volta, quando ia passando em Tracunhaém, Antônio disse que era um rico mercador, comerciante, aquela coisa todinha. Ele se interessou também pela menina, se apaixonou pela menina e roubou a menina também. Isso aí gerou uma grande confusão, que acabou que o Iniguaçu mandou invadir a fazenda do Dias e matou todo mundo. Foram 600 mortes, Caramba. Matou cavalo, cachorro, papagaio. Não sobrou ninguém para contar a história. Só quem escapou mesmo foi o filho dele, que estava morando em Portugal, estava estudando em Portugal. Por conta disso, foi criada a Capitania Real da Paraíba, isso em 1574. E os índios tabajaras, que vieram do sul da Bahia, do leito do Rio São Francisco, eles entraram em conflito com os potiguares aqui. Essa briga durou 11 anos, né? Inclusive, fizeram um acordo, inclusive, para que um ficasse no lado da margem direita do Rio Paraíba e outro da margem esquerda. Mas quando os tabajaras viram que não
iam perder a batalha, porque aquilo ali, os potiguares eram muito violentos, né? O índio Piragibe, que era o chefe dos Tabajaras, procurou Martins Leitão, né, em Olinda, para fazer um pacto conjunto e botar os potiguares para fora. Foi aí que originou a nossa cidade. Isso aconteceu no dia 3 de agosto de 1585, essa visita do índio Piragibe. E aí, no dia 5 de agosto, João Tavares veio exatamente para fundar a nossa cidade, expulsar os potiguares e fundar a nossa cidade. O dia 5 de agosto é atribuído ao dia de Nossa Senhora das Neves, que é o dia de uma santa que não tem nada a ver conosco, é de Portugal. Mas é o dia 5 de agosto atribuído o dia da santa e o dia da chegada de João Tavares aqui na Paraíba. Só que nesse dia, ele não fundou a cidade nesse dia, né? A pedra fundamental foi colocada no dia 4 de novembro, né? 3 meses depois. Ou seja, esse dia, nem sequer o local da escolha onde seria erguido o forte, ele fez. Não? Então, é uma coisa que precisa também ser revista também, né? Está mal colocada, né? Está mal contado. Que a fundação da nossa cidade foi no dia 4 de novembro, não no dia 5 de agosto. Acabou que hoje a gente comemora o aniversário da cidade no dia 5 de agosto, porque é o dia que ele chegou, enfim, e o dia de Nossa Senhora das Neves, que é a santa padroeira nossa também. Então, nós tivemos 5 nomes depois de Paraíba, depois da Capitania Real da Paraíba. A cidade foi fundada, né, no dia 4 de novembro e foi batizada de Nossa Senhora das Neves, em homenagem a Nossa Senhora das Neves. Frutuoso Barbosa, 3 anos depois, governador da Paraíba, ele colocou Filipé de Nossa Senhora das Neves. Por quê? Em homenagem a Filipe II, que era o rei de Portugal. Portugal e Espanha, né? Porque era uma só coisa, naquela época era só. Então, Filipé de Nossa Senhora das Neves ficou durante 46 anos com esse nome. Uma bajulação ao rei Filipe II. Até que em 1634 tivemos a invasão holandesa e, mais uma vez, mudaram o nome para Frederica, em homenagem a Frederico Stack, que era o príncipe de Orange. Né? Ficamos 20 anos sob o domínio holandês e, nesse domínio, até que a gente expulsasse, a cidade passou a ser chamada Frederica. Então, em 1654, expulsamos os holandeses e aí voltou a ser o que era. Paraíba. Paraíba, capital Paraíba, com HY, inclusive. Né? Então, aí foi mais 276 anos com Paraíba, capital Paraíba. Até que veio a Revolução de 1930 e, mais uma vez, mudaram o nome da cidade. Bom, vamos começar. Como é que João Pessoa foi presidente da província? João Pessoa, que era província, não era presidente que chamava, era governador, né? Presidente de província, que é chamada, a nomenclatura era presidente da província, que era a mesma coisa que governador. Na verdade, João Suassuna era o governador da época, né? O presidente da província da época, o pai de Ariano Suassuna, inclusive. E esse pessoal, João Suassuna, Coronel Zé Pereira, Aristarco Cavalcante, Oscar Soares, foram pessoas que colocaram o Epitácio Pessoa no poder. Ele que foi presidente da província também, da Paraíba, em 1915, e chegou a ser presidente do Brasil em 19 até 22. Então, o que é que acontece? Esse pessoal tinha o maior respeito com o Epitácio Pessoa. Né? E João Suassuna, quando chegou a época da sucessão do governo da Paraíba, naquela época as eleições eram feitas dentro do partido, né? Ele comunicou a Epitácio Pessoa que seria Júlio Lira o seu candidato. E essa consulta fez com que a Epitácio Pessoa impusesse o nome de João Pessoa para governar Paraíba. Né? Pediu para que João Suassuna cedesse, né, acatasse o nome de João Pessoa. Tanto é que, segundo o próprio filho de João Suassuna, o Ariano Suassuna, ele fala que foi o maior erro político do seu pai foi ter acatado o nome de João Pessoa. Porque aí gerou toda essa confusão, a revolta de Princesa, a Guerra Civil da Paraíba, enfim, tudo isso. Né? E então, a princípio, as pessoas não acataram muito bem o nome de João Pessoa, achava que ele não tinha uma identidade com a Paraíba, apesar de ter nascido na Paraíba, mas sua vida inteira foi em Recife, Rio de Janeiro, mas em respeito a Epitácio Pessoa, acataram o nome dele. Então, João Pessoa veio governar a Paraíba em novembro de 28, e aí o que é que aconteceu? Logo quando ele chegou, ele criou 2 impostos,
que foram considerados inconstitucionais 6 meses depois. Esses impostos eram o imposto de fronteira e o imposto de barreira. Naquela época, a gente não tinha porto, né? E toda a mercadoria, todo o comércio da Paraíba, a gente dependia muito de Pernambuco. Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, que são os estados que fazem fronteira. Mas Pernambuco, principalmente, porque era ali onde tinha um porto, era o estado mais próximo, a cidade mais próxima. Então, o que é que acontece? Ali, todo esse comércio que vinha de Pernambuco, chegava aqui na Paraíba e ia para o sertão. E João Pessoa colocou esses 2 impostos, que era o de fronteira, que você pagava um imposto para chegar à fronteira, e o de barreira, que era, ele criou porteiros de 20 e 20 quilômetros. Né? Que é pedágio? Um pedágio, exatamente. Há escritores, inclusive, que falam exatamente isso. Acho que Oswaldo Trigueiro falou isso, que quem criou o pedágio no Brasil foi exatamente João Pessoa. Então, uma escova de dente, Serginho, para chegar no sertão da Paraíba, por exemplo, chegava com 500% de aumento. Né? Isso gerou um absurdo. Um matuto para fazer uma feira, né, em outro município, para ir a uma feira no outro município, ou vender um produto, uma mercadoria, passava por 2, 3 porteiras dessa e acabava que seu tomate ficava super faturado, ficava bem mais caro, seu chuchu, coisa tudo. Né? Então, isso gerou de imediato uma briga familiar. Olha, quem detinha o comércio de Pernambuco era exatamente João Pessoa de Queiroz, José Pessoa de Queiroz e Francisco Pessoa de Queiroz, que eram 3 irmãos, primos legítimos de João Pessoa. Eles, a maioria do comércio de Pernambuco era deles, eles inclusive eram donos do Jornal do Comércio, né? E também tinha servido a Epitácio Pessoa quando presidente da República. Então, no começo, logo quando João Pessoa assumiu o governo da Paraíba, ele chegou até a elogiar no jornal. Mas logo depois que foi instituído esses impostos, eles começaram a criticar. E João Pessoa tinha um temperamento forte, truculento, às vezes até. Ele não deixou por menos, começou a responder, a revidar, né? Revidar. Pelo jornal também? Pelo jornal União. Era o jornal Correio, o jornal do Comércio, né? E o jornal União. Então, houve essa briga durou 6 meses. Né? Praticamente diariamente tinha briga entre os dois, né? Entre os 2 grupos. E essa briga durou 6 meses, só veio parar quando realmente foi colocado que os impostos, foi julgado os impostos e foi considerados inconstitucionais. Só que durante essa briga, eles entraram em situações particulares, familiares. Né? Por exemplo, Francisco Pessoa de Queiroz tinha sido chefe de gabinete no governo de Epitácio Pessoa. E João Pessoa falou que quando ele era chefe de gabinete, ele levou para um jantar uma prostituta, e aí chamou. Aí começou essa guerra, uma baixaria. Chamou, o outro começou a chamar, João Pessoa chamou ele, dizendo que ele era Miss Náutica, né, de Recife. Enfim, entrou nessa. Isso no jornal mesmo? Isso no jornal, está no jornal. Está no jornal documentado. Eu transcrevo todas as matérias, né, os artigos. Está tudo transcrito aí. Então, o que é que acontece? Essa briga familiar acabou que os próprios irmãos de João Pessoa ficam dos primos, né? O próprio Aristarco, pessoa que foi passar numa dessas porteiras, ficou injuriado porque cobraram a taxa, ele então batizou o próprio irmão de João Porteira. Né? Teve até essa coisa também. Apelidou de João Porteira. E essa briga realmente só veio acabar quando os impostos foram considerados inconstitucionais. E até acontecer isso, acabou com a família, praticamente, está entendendo? Houve esse desconforto de desunião mesmo, provocou essa desunião familiar. Né? Então veio até aí, esse episódio é chamado de Guerra Tributária. Né? Guerra Tributária. Então, logo em seguida veio a sucessão presidencial. Né? 1929, entrou em 1929 e vinha a sucessão presidencial. E existia, naquela época, a política café com leite, chamada política café com leite. Era um rodízio de poder que existia entre São Paulo e Minas Gerais, onde era escolhido um presidente em Minas Gerais para
durante 4 anos e um presidente, era um rodízio de poder, né? De São Paulo, 4 anos. Era a vez de Minas Gerais. Antônio Carlos era o presidente da província de Minas Gerais e quando percebeu que o Washington Luiz, que era o nosso presidente do Brasil na época, ia quebrar a política café com leite, ele fez um acordo secreto, um pacto secreto com Getúlio Vargas, que inclusive era ministro, né, secretário de Washington Luiz, né? Houve uma traição aí grande, fez com que ele, esse pacto secreto fez o seguinte, fizeram um acordo que caso quebrasse a política de café com leite, lançasse um candidato paulista, Minas Gerais apoiaria Getúlio Vargas, apoiaria o Rio Grande do Sul, né? E fazia esse pacto, os dois, para a sucessão presidencial. Lançaria Getúlio Vargas como o seguinte, o presidente do Brasil. Daqui a pouco você vai falar como foi que João Pessoa chegou aí, né? Porque a gente vai para o intervalo comercial e ainda hoje a gente vai falar aí mudança de nome, né? Olha, tem muita coisa interessante. É um livro realmente impressionante, está bem documentado. Eu vou para o intervalo e volto já. Estamos de volta com o Vanguarda, hoje um Vanguarda especial, recebendo aqui Fuba, falando sobre o livro Paraíba 1930, A Verdade Omitida. Continuando, Fuba, a gente estava aqui, você já estava falando dessa armação que fizeram do Getúlio Vargas. Teve esse pacto secreto. Pacto secreto. Isso. E como foi que João Pessoa entrou aí? Antônio Carlos, exatamente. Então, realmente, houve a quebra da política café com leite, e o Washington Luiz lançou para candidato presidencial Júlio Prestes e Vital Soares como vice. Entendeu? Naquela época existia 20 estados na federação. 17 foi de cabeça apoiar Getúlio Vargas, né? Aliás, apoiar Júlio Prestes, né? Júlio Prestes. E Getúlio Vargas, junto com Antônio Carlos, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, se uniram. A Paraíba ficou em cima do muro. Por quê? Porque Epitácio Pessoa viu a possibilidade de reerguer a oligarquia dele, né, nesse episódio. E foi falar com o Washington Luiz propondo um tertius. O que é um tertius? É uma terceira força, nem um nem outro. Seria uma terceira força que aí a gente não sabe até hoje quem seria essa terceira força que ele foi propor. Poderia ser até ele próprio, que já tinha sido presidente, ou mesmo o próprio João Pessoa, ou mesmo uma pessoa do grupo que eles achassem mais conveniente, entendeu? E o Washington Luiz negou. Disse, não, o candidato será Júlio Prestes e Vital Soares, eu não vou abrir mão disso, e acabou. Então, com essa decisão de Washington Luiz, Epitácio coloca seu sobrinho para ser o vice de Getúlio Vargas. Né? Aí João Pessoa... ele poderia ter sido, então, vice de Júlio Prestes, né? Poderia ter sido vice de Júlio Prestes, né? Exatamente. Mas aí joga-se... Mas, pois é, o Washington Luiz não abriu mão nem de Júlio Prestes, nem de Vital Soares, do vice, né? Então, no caso, uniu-se a Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. É importante saber que em nenhum momento teve se vislumbrou que a Paraíba entrasse nessa conjuntura, dos três juntos. Até porque a Paraíba era um estado paupérrimo, né? É um estado que tinha insignificância eleitoral, praticamente não existia, né? Então, na verdade, foi armado mesmo, foi colocado a Paraíba para fazer parte da aliança. Não foi uma coisa chamada por Minas Gerais e Rio Grande do Sul, entendeu? Então, e aí foi negociado o quê? João Pessoa vice de Getúlio Vargas. Foi para a eleição. O que é que acontece? Que aí é importante frisar isso, que foi o começo da Guerra Civil da Paraíba. 15 dias antes das eleições, João Pessoa, querendo renovar o quadro do partido, né, fazer uma renovação, ele resolveu degolar todos os candidatos a deputados e senadores, que eram exatamente pessoas ligadas ao seu tio Epitácio Pessoa, correligionários, os principais correligionários, entre eles João Suassuna, que lhe deu o poder, que acatou o nome dele para ser o presidente da Paraíba, né? Então ele queria degolar João Suassuna, Oscar Soares, todo esse pessoal. E o coronel Zé Pereira não admitiu isso, porque eram 5 candidatos. Dentre eles tinha um primo dele, Carlos Pessoa. Só que ele queria degolar os 4 e deixar o primo. Então aí Zé Pereira chegou e disse, não, eu não vou admitir isso. Se você está alegando que é para renovar o partido, então que tirem todos, e não deixe o seu primo. Né?
Mas aí João Pessoa era o presidente do partido, ele, num ato unipessoal, fez com que prevalecesse a sua vontade. E ele realmente não deixou que os outros fossem candidatos, mas deixou que o primo fosse. E aí houve o rompimento entre Zé Pereira e João Pessoa. Foi esse o rompimento, a principal causa do rompimento, né, de João Pessoa com o Coronel Zé Pereira foi esse. E faltando poucos dias para as eleições, ainda faltando 2 dias antes, João Pessoa ainda chegou aí em Princesa Isabel, ficou hospedado na casa do Coronel Zé Pereira, teve ainda esse detalhe. E achava que Zé Pereira, achava que ele ia rever a posição, mas não, ele veio para confirmar que seria esse. Então, aí houve a quebra, o rompimento efetivou-se aí mesmo. E o que é que acontece? João Pessoa não admitiu que tivesse acontecido esse rompimento e mandou as tropas policiais monitorar a eleição no sertão, né, da Paraíba. Acontece que ele coloca para comandar essa operação Acidino Feitosa, que era o delegado de Campina Grande, que era inimigo fidagal dos Dantas. Então ele já chegou em Teixeira, dando tiro para cima, amedrontando as pessoas, enfim, causando pânico e medo. E acabou que a ordem era que para todas as pessoas que não fossem votar em João Pessoa, que tivessem suas casas saqueadas, né? Pela polícia? Pela polícia do próprio João Pessoa. Então, isso aí foi a principal coisa que aconteceu na Paraíba, o principal fator que levou, né, a essa revolta de Princesa foi exatamente isso aí. Logo no começo, 2 crianças foram mortas, uma de 12 anos, outra de 14, a população começou a se revoltar. E José Pereira tinha lá 3 capangas, que inclusive João Suassuna fala que esses capangas de José Pereira, essas pessoas que moravam lá na fazenda de José Pereira, foram que ajudou a tirar Lampião da Paraíba, né? Expulsar Lampião da Paraíba. Se não tivesse ajuda dessas pessoas, né, fatalmente Lampião tinha feito muita desgraça na Paraíba. Mas aí, essas pessoas que tinham suas casas invadidas, saqueadas, né, pela polícia, acabou ficando do lado de José Pereira, né? E a coisa começou a ficar mais acirrada e começou a aparecer realmente morte atrás de morte, né? Tanto de um lado da polícia como do lado dos perrepistas, né? Porque ali, quando João Pessoa foi candidato a presidente, foi criada a Aliança Liberal, né? Getúlio Vargas, né? Então era uma briga entre perrepistas e liberais. Então, eles começaram a fazer essa monitoração da eleição, e aí a briga começou ficando acirrada, casas sendo queimadas, saqueadas, e a revolta começou a ficar maior. Foram para a eleição, perderam a eleição. Júlio Prestes transformou-se em presidente, foi eleito presidente do Brasil. Acontece que a Aliança Liberal não admitiu essa derrota, né? E na Paraíba, em vez de Washington Luiz fazer uma intervenção federal imediata para acabar com essa guerra civil, ele deixou à vontade. Por sua vez, João Pessoa não queria acabar. Ele não queria que tivesse uma intervenção. Então, porque ele, na capital, ele pregava que estava indo em contra a cangaceiros. E, na verdade, essas pessoas não eram cangaceiras. Lógico que o Zé Pereira tinha seus capangas lá na fazenda, mas ele não era cangaceiro. João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna... O próprio pai de Ariano Suassuna também, né? O próprio pai de Ariano não era cangaceiro. Essas pessoas não eram cangaceiros. Mas a propaganda que ele dizia aqui na capital era que estava combatendo cangaceiros. Cangaceirismo. Entendeu? Então, essa guerra começou a ficar mais acirrada ainda. Então, era briga de um lado e briga de outro, morte de um lado, morte do outro. Todos os dias morriam 20, 30 pessoas. Caramba. Serginho, era uma coisa absurda, sabe? Naquela época, era muita gente, sabe? Gente. Era muita gente. Né? Teve batalhas que morreram mais de 50 pessoas. Nossa. Né? Isso quase que diariamente, né? Estava tendo isso. E a guerra continuou. Só que Joaquim Dantas, os perrepistas já tinham ido embora. A maioria deles foram embora com medo de serem mortos. Né? Muitos deles foram embora com medo de serem mortos. Inclusive, João Dantas, que foi a pessoa que assassinou João Pessoa.
E Joaquim Dantas, que morava há 17 anos no Rio de Janeiro, veio passar férias aqui, veio visitar a Paraíba, exatamente nessa guerra civil que estava acontecendo. E João Pessoa achou que ele estava vindo com uma tática de guerrilha e mandou prendê-lo. Foi aí que começou a briga entre João Dantas e João Pessoa. João Dantas já morava em Recife, né? E o que é que acontece? Os próprios primos de João Pessoa, em virtude da guerra tributária, né? Eles até financiavam a guerrilha de José Pereira, financiava através de armamentos, né? Porque ficaram inimigos de João Pessoa. Né? Então, eles colocou o Jornal do Comércio à disposição para que o João Dantas respondesse a João Pessoa. Porque assim, quando Joaquim Dantas foi preso, o João Dantas passou um telegrama furioso dizendo que o que acontecesse com o irmão seria de responsabilidade dele. E ele respondeu pelo jornal, esculhambando com a família. Né, Aí, os primos de João Pessoa colocou o Jornal do Comércio e aí ficou uma briga também entre o Jornal do Comércio, mais uma vez, e a União. Né? Um falando mal do outro, aquela coisa todinha. Até que João Pessoa invadiu a fazenda do Franklin, o pai de João Dantas, tocou fogo na fazenda, né? Houve tudo isso aí. E aí, achou pouco e invadiu o escritório de João Dantas. João Dantas era um advogado, conceituado, tinha sido sócio de João da Mata, e tinha uma relação grande, né, com esse povo todo, inclusive com o próprio Zé Américo de Almeida. Então, invadiram o escritório de João Dantas, que ficava na Duque de Caxias, inclusive bem pertinho do Palácio do Governo, e aí queimaram todos os documentos dos seus constituintes, os móveis, que é exatamente a capa do livro. A capa do livro. Vou até mostrar aqui. A capa do livro é exatamente a fogueira que fizeram com as coisas de João Dantas. Né? E, no meio do caminho, o que é que acontece? Eles encontraram um cofre de marca Torpedo e arrombaram esse cofre, encontraram lá as cartas de Anaíde Beriz. Anaíde Beriz era a namorada de João Dantas, né? Era uma pessoa altamente de vanguarda, considerada de vanguarda na época, usava cabelo curto, era poetisa, ela discutia política, ela estava sempre nas rodas, entendeu? Então, era considerada realmente uma mulher de vanguarda. E era namorada de João Dantas. Eles tinham um namoro mais apimentado, aquela coisa todinha. E tinha lá, na sua relação, tinha as cartas que eles trocavam entre si. Então, ele pegou essas cartas, que eram cartas apimentadas, imorais, como ele mesmo foi publicado na União, né? E ele colocou isso. Né? Colocou no jornal a União? Colocou no jornal o seguinte, né? No dia 26 de julho, que é exatamente o dia da morte de João Pessoa, o dia do assassinato de João Pessoa. Ele colocou na primeira página do jornal, falando da família, né, Dantas, chamando eles, inclusive, de cangaceiros, né? Que eram cangaceiros, aquela coisa todinha, esculhambando, que tinham roubado, aquela coisa, chamando de ladrão e tudo mais. E lá dentro do jornal, dizendo o seguinte, que tinha invadido a casa dele e encontrado umas cartas que não poderiam ser publicadas porque eram imorais. Cara. Mas quem quisesse vê-las poderia ir na delegacia de polícia. E o que é que acontece, Serginho? Eles fizeram uma exposição, exatamente, de todas os documentos, né? As cartas que tinham, e eram filas intermináveis para ver essas cartas, né? Que até hoje não se sabe onde é que estão essas cartas, porque eles devem mesmo ter queimado, né? Evidentemente. Então, mas eram filas intermináveis para ver essas cartas. E João Dantas, que já estava em Recife, né? Morava em Olinda, na casa do cunhado, quando ele leu isso no jornal, ele surtou, né? Já desceu do bonde, já voltou na casa do cunhado dele, Augusto Caldas, pegou o revólver e saiu atrás de João Pessoa. Porque no mesmo jornal, repare que coisa interessante, tinha uma notinha dizendo que João Pessoa estava indo para Recife, visitar um juiz chamado Cunha Melo, um juiz federal chamado Cunha Melo. Ora, João Pessoa jamais poderia ter ido para Recife naquela ocasião. Por quê? Porque ele, com a guerra tributária, ele fez muitos inimigos, né? Fez muitos inimigos, inclusive os próprios sobrinhos. É tanto que muita gente diz que João Pessoa era um suicida, né?
Então, o que é que acontece? Ele vai para Recife e João Dantas sai à cata dele. E encontra ele exatamente no café, na confeitaria Glória, numa mesa junto, tomando café com Agamenon Magalhães e Caio Abreu. Se identifica, diz, eu sou João Dantas, que os dois nunca tinham se falado, inclusive. Caramba! E mata João Pessoa. Olha, quando mata João Pessoa, aí vê a santificação do nome de João Pessoa. Quem foi que fez com que isso acontecesse? Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand era um jornalista conceituadíssimo naquela época, era o rei do Brasil, como se chama, né? Era um Roberto Marinho da época, vamos supor assim, né? Então era dono dos Diários Associados, Revista Cruzeiro, era quem tinha mídia. E era da Aliança Liberal também, ele era liberal também. Então, quando ele viu a morte de João Pessoa, ele viu ali, na morte de João Pessoa, a possibilidade de fazer a revolução. Então, na verdade, João Pessoa foi usado por Assis Chateaubriand. Embalsamaram o corpo de João Pessoa e saíram fazendo discursos durante 15 dias da Aliança Liberal. E ali o próprio Assis Chateaubriand falou que quem tinha morto João Pessoa teria sido o governo federal, né, os perrepistas. Né? Isso aí, na verdade, não foi, eu não diria nem que foi um crime passional, mas um crime de lavagem de honra. Né? Diria assim, porque, na verdade, mesmo com origens políticas, eram inimigos políticos, mas João Dantas matou João Pessoa por uma lavagem de honra mesmo. Né? Então, o que é que acontece? Ele transformou aquela morte numa morte política e saiu de capital em capital, fazendo discurso da Aliança Liberal e transformando João Pessoa no herói. Até a armação foi tão bem feita que João Pessoa chegou no Rio de Janeiro, onde era a capital federal, né? A capital federal era no Rio de Janeiro, junto com o Júlio Prestes. Júlio Prestes estava chegando. O corpo de João Pessoa, né? O corpo de João Pessoa, né? João Pessoa morto, mas vivo, né? Mais vivo do que nunca. Chegou junto com o Júlio Prestes, vivo, mas também morto, porque já tinham denegrido totalmente a imagem, dizendo que tinha sido eles que tinham mandado matar João Pessoa, né? Então, chegaram os dois juntos no Rio de Janeiro. E aí, por conta disso, foi que começou aí a deflagrar o processo da Revolução. Então, teve toda uma justificativa para que mudasse o nome da cidade e a bandeira do Estado, para justificar também a Revolução. Né? A gente vai entrar agora nesse assunto que é bem polêmico, né? A questão da mudança do nome, como foi feito, tudo, né? E, enfim, falar algumas, como era também João Pessoa, né? Vamos falar outras coisas, tá certo? Eu vou para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Vanguarda. Hoje recebo Fuba falando aqui sobre o livro Paraíba 1930, A Verdade Omitida. Né? Bom, a gente já está houve a Revolução, né? Aí o que aconteceu para mudar o nome? A Revolução ainda não aconteceu. Não aconteceu. Na verdade, aconteceu a morte de João Pessoa e aí houve esse momento de comoção, a princípio, tá? Essa exploração do cadáver de João Pessoa para fazer a Revolução. E aí, porque é o seguinte, João Pessoa pregava aqui na Paraíba, né, na capital, que estava perseguindo, estava combatendo cangaceiros. E essas pessoas não eram cangaceiros, como eu te falei. Então, o que é que acontece? As pessoas que moravam na capital, de certa forma, foi criado um medo entre elas. Né? Foi criado um medo entre elas. Né? E quando aconteceu a morte de João Pessoa e foi criada toda essa comoção durante esses 15 dias, fazendo discursos homéricos nas capitais do Brasil, até a morte dele. Então fizeram muitas homenagens a João Pessoa, né? O altar da pátria, deram pensão vitalícia para os filhos dele, fizeram um túmulo grandioso, né? Um mausoléu grandioso no Rio de Janeiro, aquela coisa todinha. E algumas pessoas, tipo Américo Falcão, que era um poeta de Lucena, começou a invocar para mudar o nome da cidade. Só que o momento de comoção da morte, como qualquer morte, né? Você tem aquele momento de luto na primeira semana, segunda, depois naturalmente você vai se acostumando com a ideia, porque isso é normal, natural em qualquer, né, luto, digamos assim. Sim. E já passado um mês depois, né, Américo estava querendo tentar mudar o nome e não conseguia. Até que o padre Zé Coutinho, que era um padre que
Ele era conhecido como o pai dos pobres. Andava descalço. Eu cheguei a conhecê-lo ainda quando criança, ele numa cadeira de roda, tal, pá, aquela coisa toda. E o padre Zé Coutinho também tinha essa vontade, né? E se encontrou com o Generino Maciel, que era um deputado de Campina Grande. Na verdade, quem mudou o nome da capital paraibana foi o campinense. Um deputado de Campina Grande, certo? Encontrou com o Generino Maciel na Lagoa e disse: Generino, o que é que a gente faz para mudar o nome da capital? A Generino disse: rapaz, a gente já fez todas as homenagens possíveis para João Pessoa, eu acho que isso aí é inviável, não tem mais como. Mas como o padre Zé Coutinho tinha esse poder de arregimentar as pessoas, ele disse: e se a gente levar o povo para a Assembleia? A Assembleia, na época, funcionava no Teatro Santa Rosa. A Generino disse: bom, se você conseguir arregimentar o povo para a Assembleia, aí a mudança vai que vai ligeiro, né, meu amigo? Aí não tem como, né? Porque você vai pressionar e tal. Até porque também os deputados liberais eram a maioria do que os perrepistas. Então, era mais fácil, né? Então, no dia 3 de setembro, eles levaram, né? Levou esse povo todinho para a Assembleia para tentar mudar o nome da capital, né? A primeira tentativa não conseguiram, na segunda também não, só na terceira tentativa, depois que jogaram ovos nos deputados de oposição, que aí conseguiram mudar não só o nome da capital, como a bandeira do Estado, né? Então, essa mudança, como as pessoas falam que teve um consenso, não houve um consenso. Tanto é que a Constituição de 88 prevê, né, que seja realizado um plebiscito em João Pessoa. Esse plebiscito vai ter que ser puxado por um deputado, né? Porque a prerrogativa não é da Câmara Municipal, mas da Assembleia Legislativa de mudar o nome da capital do Estado, certo? Para que faça essa consulta popular mais cedo ou mais tarde, né? E é tanto, Serginho, que as pessoas não entenderam muito bem quando eu falei desse assunto, pensando que eu queria mudar o nome da capital. Nunca aconteceu isso. Na verdade, eu resgatei a história para que, caso haja um plebiscito, você tem as duas histórias. Aí você vai ter o livre-arbítrio de votar e escolher. Acho que teve algum Assis Chateaubriand aí por trás para aprontar uma com você. É verdade, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, diga. João Pessoa, você estava querendo... eu queria saber um pouco das características de João Pessoa. João Pessoa, veja bem. João Pessoa, na verdade, quando ele veio governar Paraíba, ele não conhecia os costumes, né? Não tava, os costumes enraizados na Paraíba, né? Era uma pessoa realmente um pouco truculenta, né? Muitos livros dizem isso, certo? Ele mesmo, quando era ministro superior de guerra, ele julgou os revoltosos de 22. O tenetismo? O tenetismo, exatamente. Ele julgou, sem nem ler os processos, né? Humberto de Campos fala isso. Sem nem ler os processos, eles mandavam os tenentes para a cadeia, né? Engraçado que foram os mesmos tenentes que fizeram a Revolução de 30, né? Então, veja bem, ele tinha uma vocação natural para engenheiro. Ele seria um bom engenheiro, né? Tinha visão e tal. Mas ele, ao mesmo tempo, tinha esse temperamento muito difícil, né? Tanto é que brigou com a família, brigou com a maioria dos correligionários do próprio tio, chegou a brigar com o próprio tio no fim, com o Epitácio Pessoa, né? Quer dizer, é uma pessoa muito difícil, né? E há quem diga também que ele é ateu, muita gente fala isso, pelo fato de ele ter derrubado 3 igrejas aqui, né? Ele derrubou 3 igrejas? 3 igrejas. Uma delas, inclusive, aí eu não sei bem, mas uma delas, inclusive, é a igreja Nossa Senhora da Conceição, que é uma das mais antigas que nós tínhamos aqui, que era exatamente ali de lado do Palácio do Governo, né? Do lado do Palácio do Governo, onde tem o Palácio do Governo, aquele vácuo onde está, né, por ironia do destino, está lá o túmulo, o mausoléu dele, e tem a Faculdade de Direito. Ali era a igreja de Nossa Senhora da Conceição. A igreja de Nossa Senhora da Conceição... Derrubou para quê? Ele derrubou para ventilar o quarto dele no palácio, né? Inclusive tem no jornal. Isso tem documentado? Tem documentado aqui no jornal. Procura aí que você acha. Deixa eu ver. Ventilação remove a fé. Aqui, ó. Bota aqui para mostrar aqui. Aí, pronto. Nessa fotografia diz como é. Na fotografia de lá daqui, mostra a igreja Nossa Senhora da Conceição, né? Tem mais de 200 a igreja anos. Desse lado, né? Visão Palácio do Governo. Que era a igreja, né? Que era a igreja. E depois, aí foi derrubado. Tá aqui no jornal. Então tem muitos livros falam de perseguições que João Pessoa fez com correligionários de Epitácio, tipo de juiz que ele mandou
para o interior da Paraíba, tal, destituiu todos os prefeitos, né, no estado, ele destituiu da noite por dia, ele destituiu todo mundo. Teve essa coisa, né? Uma coisa meio... Bom, mas independente disso, eu acho que João Pessoa, ele tinha seus méritos, ele tinha... Qual os pontos positivos? Ele tinha os pontos, lógico, não era só negativo. Ele tinha essa vocação de engenheiro, apesar que a maioria das obras deles, nenhuma foi concluída, foram um governo de Antenor Navarro que foi concluído, certo? E esse temperamento forte que ele tinha é o que mais prejudicava, né? Outra coisa, ele não escutava ninguém, né? Ele nunca escutou ninguém, né? Então, e eu também acho também que ele também foi muito usado, né? Eu acho que a própria Cícera Chateaubriand, a própria Aliança Liberal, né, usou o cadáver dele para fazer a Revolução. Tanto é que a Revolução foi deflagrada no dia 6 de outubro, né? Uma revolução entre aspas, porque se você analisar, Serginho, não houve revolução, houve o quê? Uma destituição de poder, uma mudança de poder, um golpe de Estado. Né? Tiraram o Washington Luiz e Júlio Prestes e colocaram Getúlio Vargas no poder, que, diga-se de passagem, começou a ditadura no Brasil. Né? Começou a ditadura no Brasil. Então, a revolução acontece quando você muda o conceito de cultural de um país, o conceito econômico de um país. Qual foi a verdadeira mudança que aconteceu aqui? Nenhuma. As leis trabalhistas que foi implantada no governo de Getúlio Vargas já eram uma ansiedade do povo. Já havia uma pressão. E o voto feminino também, que as mulheres também já queriam votar, entendeu? Então não houve nenhuma mudança significativa para se chamar de revolução. Então é uma grande farsa. Fubá, olha, quero agradecer demais a tua presença. Lembrando que o livro pode ser adquirido onde? Lá no Sebo Cultural. No Sebo Cultural, esse livro foi esgotado, né? A primeira edição dele foi esgotada toda, mas aí eu mandei fazer, na verdade, a editora mandou fazer mais 500 ou 800 livros, que deve estar chegando, acho que amanhã ou depois, no Sebo Cultural. Então, aí as pessoas que interessadas, vai logo direto ao Sebo Cultural. É fantástico, eu já comecei a ler. É uma história que é muito cheia de detalhes, né? E está muito rico, né? Com muita foto, tá aqui. Qual foi o destino da Anaíde Beiriz e do João Dantas? Olha, o João Dantas, ele foi morto dentro da penitenciária, ele e Augusto Caldas, ele foi logo em seguida morto, né? Na Revolução, assim quando estourou a Revolução, mataram ele na penitenciária, depois forjaram um suicídio, né? Luiz Pierrec, que era o fotógrafo da época de Recife, foi lá, bateu as fotografias. Assim quando chegou em casa, o Carlos Lima, que já era o interventor de Pernambuco, mandou chamar Luiz Pierrec para tirar novas fotografias. Quando ele chegou lá, viu que as posições tinham mudado, as posições, enxugado o sangue do corpo de João Dantas. Ele bateu novas fotografias e aí fizeram a versão oficial em todos os jornais do Brasil, dizendo que ele tinha morto o cunhado dele e suicidado. Né? Só que Luiz Pierrec, com peso na consciência, escreveu uma carta, pegou os negativos, botou no cofre, deixou com o filho dele e suicidou-se. Deu um tiro na cabeça. Anaíde Beiriz ficou taxada como prostituta, a pessoa responsável pela morte de uma pessoa, e aí era apedrejada nas ruas, aquela coisa toda, terminou indo para um convento, né, o Bom Pastor, lá em Recife, e terminou suicidando-se também. Deixou uma carta suicidando, que não tinha mais condições dela viver. E o João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna, né, que também foi atribuído a ele também, um dos perrepistas pela morte de uma pessoa, foi morto com 3 tiros pelas costas no Rio de Janeiro. É uma história pesada. É uma história pesada, né? Pesada, muito pesada. Infelizmente, e aí mudaram o nome da nossa capital, né, particularizaram o nome da história, né, mudaram a bandeira do Estado também, o preto significa o luto pela morte de uma pessoa, o vermelho, ao contrário que as pessoas pensam que é o sangue derramado pela Revolução, não. É a cor da Aliança Liberal e o negro porque ele não quis apoiar o Washington Luiz e Júlio Prestes. Né? O que eu acho bacana desse teu trabalho, foi muito bom você ter falado sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que você construiu esse trabalho para querer criar um movimento de mudança de nome. Muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Né? A ideia é exatamente essa. Existe um plebiscito que pode ser que saia. Exatamente. E a gente precisa conhecer a história verdadeira. Exatamente, Serginho. Né? Exatamente. As pessoas não entenderam muito bem na época, entendeu? Ou entenderam e se fizeram de tonta e tentaram denegrir a minha imagem, dizendo que eu queria mudar o nome da capital, mudar a bandeira do Estado. Não era isso. Na verdade, eu resgatei a história do livro
porque eu sei que mais cedo ou mais tarde haverá de acontecer esse plebiscito, está garantido na Constituição de 88, e eu quero que as pessoas tenham um livre-arbítrio de votar, agora votar consciente, votar pela história verdadeira ou pela história falsa. Tá entendendo? Verdade. Não é verdade? Então você tem que colocar as duas histórias para o julgamento da população e saber se eles querem ou não mudar. Eu acho que até está enraizado o nome de João Pessoa na cabeça do inconsciente coletivo, porque as pessoas não conhecem a verdadeira história, né, que aconteceu aqui. Até porque os livros da época foram queimados, né, muita gente não sabe disso, mas muitos documentos foram queimados, tentaram apagar essa história. Só que agora está sendo resgatado, muitos livros desses que foram queimados mesmo já estão sendo republicados. Então tem tudo isso aí. Então, na verdade, a minha intenção foi essa, unicamente de fazer com que as pessoas conheçam o outro lado da história, a história que não foi contada. E é impressionante a quantidade também, né? Tá aí de jornal. São jornais, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um jornal do dia. Ave Maria, pega com cuidado, Fulano. Esse aqui é o jornal, esse é o jornal do dia que foi mudado o nome da capital. Paraíba, capital João Pessoa. Esse é do dia 4 de setembro de 1930, né? 1930, certo? Esse jornal saiu no dia 3. E é engraçado que coloca Teatro Santa Rosa com S, com né? S, exatamente, né? São documentos importantes, né? Que não, e o que dá o valor do livro mesmo, né? Mostra o valor aqui, por exemplo, Serginho, temos aqui os jornais da época, que foi... Esse jornal aqui foi o jornal que João Dantas leu e se chateou, evidentemente, com o que estava escrito aqui, e desceu do bonde para ir matar João Pessoa, né? Do dia 26 de julho. Do dia 26 de julho. Dia 26 de julho. Está aqui jornal falando, denegrindo a imagem da família dele, acusando de corruptos, de ladrões, etc. toda. E aqui tem uma notinha, curiosamente, porque João Pessoa foi a Recife visitar o juiz Cunha Melo. Há jornais, inclusive, que dizem que ele foi visitar um amante, e eu acho que isso aí, não sei se procede isso, mas diziam porque ele não trouxe a família para cá. Durante 1 ano e 9 meses que ele passou aqui, a família ficou no Rio de Janeiro. A família de João Pessoa nunca morou aqui? Não, nunca morou aqui, não. Foi morando no Rio de Janeiro. Mas aqui tem a nota dizendo que ele está viajando para João Pessoa. Então, quando João Dantas leu isso aqui, leu aqui também na terceira página do jornal a sua ida, as cartas que estavam publicadas, né? Que estavam sendo, que não poderiam ser publicadas, que eram imorais, né? Que estava na delegacia, na delegacia. Então ele desceu do bonde e já foi furioso. Furioso. Tá? Aqui é a fotografia das balas que mataram João Pessoa, né? Balas e tal. Bom, aqui tem vários jornais de toda a santificação. E muito disso aí está no livro. Está tudo aqui, tá tudo no livro. Tá aqui, ó, tudo, está tudo no livro. Está tudo no livro, eu fiz questão de... Não, o bacana desse seu livro é que ele está todo documentado. Eu acho que isso mostra o valor dele, né? Que foi um trabalho de pesquisa muito grande, né? Com fotos, tem muita coisa. Eu acho que vale a pena, né, para quem gosta de história e gosta da cidade também, conhecer a nossa história. Sem dúvida alguma. Fubá, parabéns, obrigadão pela presença. Já quero lhe fazer um novo convite. Dessa vez a gente vai falar sobre o livro, não vamos falar só sobre música. Isso, perfeito. Perfeito, tá ótimo. Você sabe que seu CD, um CD que eu tenho, Esculamba, era um sucesso em São Paulo. Viu? Esse CD... colocava em São Paulo, o pessoal adorava. Você sabe que esse CD foi o primeiro CD feito aqui na Paraíba, né? Não sabia não. Tem esse valor histórico, né? Foi o primeiro CD feito na Paraíba. Que bacana. Você vai vir aqui para falar só sobre essa sua história, tá bom? Com certeza, beleza. Vanguarda termina aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá.